Opa, fala pessoal! O nosso mundo hoje ele é extremamente globalizado e se a gente não ficar ligeiro, se a gente não for esperto, nosso dinheiro perde muito o valor, tá? E eu preparei um vídeo hoje aqui, preparei um estudo bem completo, é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui no canal, definitivo, sobre esse assunto, que mostra o poder de compra do salário mínimo em determinados países e aí você vai ficar espantado com o baixo poder de compra do real brasileiro. E por que isso daqui é tão importante? Olha só, pessoal, o preço das coisas tem muita influência desse mercado globalizado. Então, vários itens que a gente consome no nosso dia a dia, por exemplo, itens de tecnologia, né, o iPhone que é produzido lá nos Estados Unidos, ou outros itens que são produzidos na China, por exemplo, tem influência do câmbio, tem influência do dólar, e não é só isso, tá? Porque existem as commodities, né, que é um termo que a gente sempre usa muito, que basicamente é como se fosse matéria-prima. Isso também é cotado em dólar. Então você sabia, por exemplo, que o pãozinho que você come no café da manhã também tem influência do dólar? Por quê? Porque o trigo que é feito esse pãozinho, ele é uma commodity. E aí ele é precificado nesse mercado global. E a gente tem vários outros exemplos de commodities. Por exemplo, o petróleo é uma commodity, por isso que varia tanto o preço da gasolina, algo que está no nosso dia a dia. Então não tem jeito, pessoal. Mesmo que você não seja uma pessoa que viaje muito para o exterior, você também é influenciado pelo câmbio. Você também tem influência do dólar e do real. E aí, se você tiver só real na sua carteira, você está perdendo poder de compra, de consumo. Globalmente você está ficando cada vez mais pobre. Então você tem que assistir esse vídeo aqui até o final para você entender como você se protege quanto a isso e como você faz para ter um segundo salário em dólar caindo na sua conta através dos dividendos. É muito bom, não é? Você vai entender isso de uma vez por todas agora. E aí eu já vou compartilhar minha tela aqui para você ver que você não pode ter só reais na sua carteira. Olha só, primeira coisa a gente vai ver o salário mínimo em 40 países. Teve um pequeno aumento no Brasil, né, essa matéria aqui desenvolvida pela BBC, né? Mas perceba, vamos fazer algumas comparações. Vou descer aqui, vamos olhar, por exemplo, a Alemanha. Dolarizando, lá um salário mínimo na Alemanha seria 2.111 dólares, tá? E eu vou colocar tudo isso numa planilha, que aí você vai entender esse poder de consumo nesse país, em outros, inclusive no Brasil. Então a pergunta que fica aqui, o salário mínimo para um alemão é suficiente para ele ter um poder de compra satisfatório, comprar aquilo que ele deseja? Então a gente pode fazer alguns comparativos com alguns itens que são usados em todos os países. Então, por exemplo, a gente pode ver o preço da gasolina e ver se um salário mínimo é suficiente para um alemão abastecer o seu carro. Quantas vezes? Eu vou entrar aqui nesse site que tem o preço global do combustível e vou escrever aqui Alemanha, tá? Quanto que é o litro da gasolina na Alemanha? 1,938 dólares. E aí eu vou colocar nessa planilha aqui que eu estou compartilhando na tela. Então, um alemão com um salário mínimo consegue abastecer o seu carro 19 vezes dentro do mês, ou seja, um bom poder de consumo. E aqui nessa tabela eu vou colocar outros dois itens que também são utilizados no mundo inteiro e dá para fazer esse comparativo, né, do poder de compra de cada moeda no mundo. Então perceba, o índice Big Mac, olha que maluco, né? Mas o índice Big Mac ele é algo bem famoso. Por quê? Porque o Big Mac ele é vendido igualmente em diversos países, ali é pão e carne, basicamente, né, mais alguns ingredientes. E aí uma revista inglesa, a The Economist, uma pesquisa muito respeitada, né, colocou aqui esse índice Big Mac. Então ele analisa o preço em diversos países. Olha que interessante. Então a gente consegue ver, por exemplo, qual é o preço de um Big Mac na Alemanha e quantos Big Macs um alemão consegue comprar com um salário mínimo, tá? Eu vou colocar aqui nessa outra matéria, nesse gráfico, que aí a gente consegue ver todos esses detalhes aqui bem grande. Então tá aqui, ó, Germany 6,08 é o preço de um sanduíche em dólares lá na Alemanha. Vou colocar aqui na nossa tabela. Então, um alemão consegue comprar 347 Big Macs com o seu salário mínimo. Você vai ficar espantado quando eu colocar o Brasil aqui nessa tabela, tá? Agora, um outro item que é mundialmente consumido, o iPhone, por exemplo. Quanto custa um iPhone
na Alemanha nesse momento. Então, vou colocar aqui na tela, vamos ver, ó, Germany custa exatamente 1.277 dólares, tá? Colocando aqui na nossa planilha, um alemão conseguiria comprar então um iPhone por mês, quase dois, né? 1.7, praticamente 2 iPhones com um salário mínimo. Isso mostra um poder de compra interessante, tá? E nos Estados Unidos, vou colocar aqui na tela também, já vou preencher todos esses dados, né? Embora nos Estados Unidos não tenha um salário mínimo que funcione para todos os estados, cada estado tem um salário mínimo, na média a gente pode colocar que o salário mínimo americano é 1.160 dólares. Com a gasolina a $1,01, um americano consegue abastecer 20 vezes o seu carro com um salário mínimo, comprar 310 Big Macs e comprar um iPhone. E o brasileiro? O brasileiro ele está mal aqui nesse quesito, porque se a gente transformar o salário mínimo em dólar, vai dar mais ou menos uns 250 dólares o dinheiro aqui brasileiro em reais. Quanto que está a gasolina, então, aqui no Brasil? Cerca de 1,04 dólares. Isso quer dizer que um brasileiro consegue abastecer seu carro só 4 vezes com um salário mínimo. Comprar só 54 Big Macs e para comprar um iPhone, nesse preço que está agora, ele precisaria trabalhar mais ou menos 9 meses. Então perceba que ter dinheiro só em reais faz com que a gente não consiga consumir bem todos esses produtos globais que fazem parte do nosso dia a dia. Então a gente precisa se proteger, a gente precisa ter receitas, entradas, investimentos em dólar, em moeda forte, para a gente não sentir esse impacto. Então, quando você investe em dólar, quando você tem investimentos em moeda americana, você se protege desse quesito aqui e você também ganha com essa variação do câmbio do dólar para o real. Historicamente, o dólar ele sobe muito, ele se aprecia e o real desvaloriza. Então, só por esse motivo já é interessante ter uma parte do seu dinheiro investido em, por exemplo, dividendos que são pagos em dólares, né? Defendo fortemente uma diversificação da carteira também com investimentos dolarizados e você consegue fazer isso hoje muito fácil. Eu vou colocar aqui na tela do meu celular porque eu utilizo o aplicativo da Nomad para fazer isso, tá? Porque aqui do sofá da minha casa eu consigo fazer esses investimentos em moeda forte. A Nomad é uma conta global, aceita em mais de 180 países. Ela é 100% gratuita, ok? E eu consigo comprar dólares aqui com a melhor taxa do mercado, porque eu consigo comprar o dólar comercial, tá? Eu recomendo fortemente que você use esse aplicativo também. Inclusive, eu tenho uma parceria com eles, ok? Que é um presente para você, tá? Você faz o download do aplicativo e utilize esse cupom que eu estou colocando aqui na tela, LucroFC20, porque aí você ganha até 20 dólares na primeira transferência, ali no primeiro câmbio que você fizer em até 15 dias. Eu já compartilhando aí na tela, olha como é fácil. Aqui no aplicativo você precisa simplesmente clicar em adicionar dinheiro, aí para a conta de investimento, por exemplo, o IOF é super barato, só 0,38 e você transfere o valor que você quiser, de reais para dólares, aqui, prática, no celular mesmo. Então, por exemplo, se você quiser transferir R$1.500, seria mais ou menos hoje 296 dólares, seria só clicar aqui em continuar e no máximo, em um dia, esse dinheiro já está dolarizado aqui na sua carteira, ok? Na sua conta global. E aí eu poderia, por exemplo, clicar aqui em investimentos e começar a ganhar dividendos em dólar. Olha que interessante, tá? Se você desce aqui um pouquinho, quais são as opções? Ações, ETFs ou os REITs, que seriam aqueles primos dos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. É um segundo salário caindo na sua conta através dos investimentos, através dos dividendos em dólar. Então, essa daqui é a sua porta de entrada para ser um cidadão global. E olha que positivo, você consegue fazer suas aplicações aqui a partir de $1, né? Mais ou menos R$5, tá? Então não há motivo para você deixar isso para amanhã. E lembre-se de usar o meu código, esse código que está aparecendo aqui na tela, porque você vai ganhar um presente, até 20 dólares de cashback, aí estamos falando de quase R$100 na sua primeira transferência de câmbio em até 15 dias. Não perca mais tempo e faça agora. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso time, ao time do canal LucroFC. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço.
Até mais!